Olá, eu sou a professora Alcione, este é meu canal e esta é uma das videoaulas da sessão ou da série Quem Revisa a Revisão. Essas videoaulas estão sendo gravadas para interação com os meus alunos do curso de extensão Formação de Revisores de Texto. É o curso de extensão que nós oferecemos pela UniOeste e do qual eu sou coordenadora. E nessa videoaula vamos nos ater ao recorte 4. Vamos à tela do computador? Então, vamos iniciar o recorte 4. Nós temos inicialmente aqui uma citação direta no recuo e depois, conforme a proposição do autor, dessa forma, destacamos a necessidade de o ensino ser pensado de modo a estar atento ao contexto geopolítico, mas principalmente social. Então, a proposta do revisor aqui foi substituir por dessa forma, pela expressão por essa razão. A minha sugestão é não fazer essa troca, porque como já expliquei em vídeos anteriores, nós estamos fazendo revisão para a revista Línguas e Letras, revisão de artigos já aceitos para serem publicados. Nessa altura do campeonato já devem ter sido publicados, inclusive. Ou seja, o autor desse texto não pediu para que a gente fizesse uma revisão. Assim, a gente vai propor alterações que sejam as necessárias apenas, e não alterações diferentes disso. E quando eu troco por dessa forma, que é uma maneira de relacionar os conteúdos, o que foi dito antes e com o que está sendo dito pelo próprio autor do texto, por essa razão, eu estou, na verdade, dizendo coisa diferente do que o autor pretendeu. Ele não disse que era por razão disso que ele destaca a necessidade de o ensino ser pensado. Mas considerando isso, que foi dito anterior, dessa forma, destaca, então, a necessidade de o ensino ser pensado, etc. e tal. Portanto, eu vou sugerir que mantenhamos a conexão proposta pelo autor do texto neste caso. A outra alteração é a necessidade de o ensino ser pensado de modo a estar atento ao contexto geopolítico por a necessidade de o ensino ser pensado atentando-se ao contexto geopolítico. Ok, essa alteração não faz mudança de sentido, então podemos aceitá-la como adequada, sim. E de certa forma, essa alteração ela deixa mais enxuto o texto, que é positivo para o texto acadêmico. E depois temos então o contexto geopolítico, mas principalmente social. E o revisor entendeu que esse mas poderia ser excluído e deixado apenas contexto geopolítico, principalmente social. Quando o revisor faz essa alteração, ele exclui a leitura de contraste que é feito pelo autor do texto. E o mas aqui ele não está prejudicando nada, ele é possível, ele está semanticamente adequado. Então, neste caso, em que a gente direciona de forma diferente a argumentação, eu sugiro que a gente não o faça, uma vez que não há problema nenhum com a forma como estava dito aqui no texto original. Portanto, a minha sugestão é manter contexto geopolítico, mas principalmente social. Inclusive, esse mas dá mais ênfase para o principalmente. Talvez essa alteração do revisor tenha a ver com essa outra marca que está no texto de introdução de uma relação adversativa. Essa adversativa aqui proposta pelo autor tem a ver com o sentido de forma mais amplo, que aqui estamos falando na oração anterior, que é necessário dar destaque para a questão geopolítica, principalmente social, mas por muito tempo se pensou que seria adequado fazer uma abordagem da língua sem prestar atenção à questão política, ao fenômeno social, então, que está envolvida nessa questão da língua. Então, esse contudo ele também se justifica por conta disso, mas ele não tem relação assim tão direta com o que foi dito anteriormente. Ele não está, digamos, fazendo uma ressalva com relação à informação, à avaliação, aliás, feita pelo produtor do texto. O que a gente tem que prestar atenção é que essas expressões adversativas, elas não vão contradizer o que se disse antes, mas vão levar a interpretações diferentes, a conclusões diferentes, né? Ela muda o sentido da conclusão. Na verdade, que seria até mais adequado se o autor tivesse proposto alguma coisa no sentido que Rajagopalan, observando a história do ensino da língua, observa que essa questão de não considerar o social, o político, era perfeitamente possível como proposta de ensino.
talvez não usando o contudo. Se a preocupação do revisor era a relação entre o mas e o contudo aqui, a repetição, a minha sugestão é justamente que, então, exclua o segundo contudo. Inclusive, a gente poderia até começar só com Rajagopalan. E nesse caso, inclusive, a gente poderia colocar, a partir daqui, de Rajagopalan, num parágrafo posterior, um parágrafo separado do que se disse anteriormente. Então, essa relação de conteúdos diferentes também se marca pela paragrafação. Inclusive, essa estratégia deixaria o parágrafo um pouquinho menos quilométrico, né? Rajagopalan destaca que, por muito tempo, acreditou-se que seria perfeitamente possível e legítimo abordar estudos sobre a linguagem sem prestar a mínima atenção à questão política na qual o fenômeno em enfoque se acha envolto. E continuando, o autor do texto tinha o seguinte encadeamento: e, no nosso entender, desvinculado do pedagógico. Então aqui a alteração do revisor ela é positiva, porque o autor do texto encadeou com a fala de Rajagopalan, sem prestar a mínima atenção à questão política no qual o fenômeno em enfoque se acha envolto e, no nosso entender, deslocado do pedagógico. Esse e, no nosso entender, aqui, parece que ele não tem uma sequência lógica com o que o autor está falando. Quando o autor do texto faz esse encadeamento, ele faz com que o leitor faça um certo esforço para entender que esse deslocado está se referindo ao fenômeno. Então, neste caso, o ponto ficaria mais adequado, ou seja, no nosso entender, desvinculado do pedagógico. Então, seria até mais adequado se, inclusive, o revisor tivesse dito tal fenômeno fica desvinculado do pedagógico, porque aí fica mais claro para o leitor que nós estamos falando do fenômeno, uma vez que na oração anterior o fenômeno não era o tema, ele estava presente na fala, mas não era o tema dessa fala, não era o tópico sobre o qual se falava. Então, quando isso ocorre, é melhor, inclusive, pôr o ponto, como o revisor propôs, e você iniciar fazendo a retomada do elemento que você quer retomar, ok? Por conta do tipo de revisão que a gente está propondo, que não é uma revisão demandada pelo autor, nós não vamos fazer alterações nas citações diretas ou indiretas, mas eu vou fazer aqui uma observação. Quando a gente está agindo sobre o texto de alguém que nos pediu para fazer a revisão, a gente pode sugerir, inclusive, cortar um pouco dessas falas citadas de forma direta, e fazer uma citação indireta, o que evita, inclusive, essa necessidade de acréscimo aqui feito pelo autor do texto. Quando a gente usa, então, o recurso do colchetes, a gente está dizendo que essa fala não é do autor que está sendo referenciado, mas a fala do autor deste texto. Então, nós poderíamos limpar um pouco essa questão aí para não ficar muito marcado e colocar essa fala de Rajagopalan em forma direta, da mesma forma como fez na sequência aqui, ó. Segundo o autor, apesar de o ensino de línguas, seja materna ou estrangeira, constituir-se como parte da política linguística do país e de perceber que a questão política esteve presente o tempo todo ao longo da história, influenciando diretamente na tomada de decisão no que tange às políticas educacionais, ainda poucas vezes a discussão política aparece junto às reflexões de ensino de línguas no Brasil. Aqui a gente já poderia colocar no outro parágrafo, porque nós estamos dando uma sequência para o mesmo conteúdo, mas já é um outro tópico dentro desse conteúdo. Então, caberia um parágrafo à parte. Segundo o autor, apesar de o ensino de línguas e aí por diante, nós teríamos um parágrafo extra, além do que já está acima. Nós temos aqui um problema bastante comum nos textos acadêmicos, que é a falta de paralelismo que não foi observada pelo revisor do texto. Apesar de que o ensino, então a gente vê que aqui nós começamos com o substantivo, o artigo e o substantivo. Apesar de o ensino de língua estrangeira constituir-se como parte da política linguística do país e de perceber. Quem é que percebe? Nós não temos a explicitação do sujeito. É o autor? E se for o autor, será que essa relação, apesar disso e mais isso, apesar de constituir-se como política linguística, apesar de Rajagopalan perceber a questão política, então nós temos aqui uma falta de paralelismo quando a gente usa essas estruturas, por exemplo, apesar de ela é a regente,
e nós temos dois elementos regidos, a gente tem que manter a mesma forma sintática. Ou seja, começou com o substantivo aqui, teríamos que começar com o substantivo aqui. Mas se aqui o sujeito de perceber é Rajagopalan, nós teríamos uma incoerência semântica aqui, né? Apesar de Rajagopalan perceber isso, ainda são poucas as discussões políticas, então o Rajagopalan perceber isso não é suficiente para que essas discussões políticas cheguem ao ensino. Talvez, se for mais geral, no sentido do apesar de já há algum tempo se perceber que essa questão é importante, aí nós teríamos uma coerência maior no texto. E como é então que eu resolveria essa questão, já que eu estou dizendo que o revisor não percebeu, que o próprio autor não percebeu? Na verdade, eu excluiria perceber que. Ficaria assim. Segundo o autor, apesar de o ensino de língua constituir-se como parte da política linguística do país e de a questão política estar presente ao longo da história, então a sugestão é que a gente não use a citação direta, porque aqui nós teríamos de a questão política estar presente, e eu nem colocaria o tempo todo ao longo da história, ou colocaria, por exemplo, estar presente ao longo da história, na citação indireta, influenciando diretamente as tomadas de decisões no que tange às políticas educacionais. Então eu faria isso de forma indireta e nós teríamos a citação ainda do autor aqui, ó, é ainda o autor falando, então não teríamos problemas de plágio, por exemplo, né? Nós estamos atribuindo a Rajagopalan essa mesma fala. Então aqui seria adequado nós não citarmos, fazer a citação direta, mas encadear então o ensino com a questão política. E depois da fala do autor, aí temos ainda poucas vezes a discussão política aparece junto às reflexões de ensino da língua do país para a alteração feita pelo revisor. Ainda são poucas as vezes em que a discussão política aparece atrelada às reflexões de ensino da língua do país. Deu um rebuscamento maior nessa frase, nesse finalzinho de frase aqui, o que traz mais para perto do texto científico, do texto acadêmico. Então, a alteração proposta pelo autor do texto nesse final aqui está adequada. Ok? Então, temos aqui o recorte 4 todo marcado com as nossas observações. Espero que esse nosso olhar, de alguma forma, contribua para o seu olhar em direção ao texto acadêmico. Bom, nessa videoaula ficamos por aqui, esperamos que tenha sido um exercício produtivo, que vocês tenham acompanhado até o final. Um abraço e até a próxima!